Boa tarde, vamos começar o nosso podcast sobre os processos do ramo da metalurgia. O primeiro deles é o processo do refino do aço. Para a introdução, o processo de refino do aço ele necessita de uma temperatura de gusa acima de 1400 graus Celsius, que entre 80% a 75% da carga é constituída de gusa líquido, sendo o restante de sucata. O Kelvin vai falar um pouquinho sobre o que é o refino secundário. O refino secundário é definido como o trabalho metalúrgico de refino ou ajuste da composição química e da temperatura, realizado fora do forno primário de fusão. Eu vou falar um pouco sobre os principais objetivos do refino do aço, que é a redução do tempo de elaboração do aço, maior flexibilidade operacional e controle de temperatura do aço líquido. Olá pessoal, o nosso próximo conteúdo do nosso podcast é sobre ligotamento contínuo. E aqui durante o decorrer a gente vai fazendo algumas perguntas e agora eu vou fazer uma pergunta para o Kelvin. Kelvin, quais são os efeitos do ligotamento contínuo? Bom, o ligotamento contínuo tem dois defeitos, que é os defeitos internos e externos. No ligotamento contínuo, surgem tensões superficiais em função da maior ou menor molhabilidade do aço líquido sobre o molde sólido. Bom, no ligotamento contínuo são usadas algumas máquinas. Uma dessas máquinas é a vertical, a de dobramento e a de molde curvo. E também no ligotamento contínuo permite menor custo de produção e com maior qualidade para o produto. E uma das coisas interessantes que podemos ver durante esse processo é que ele é um processo bem antigo e o desejo do ligotamento era ligotar diretamente no tarugo. Então, isso é um dos principais pontos. Já uma coisa bem interessante é que há uma continuação na extração da peça. O aço líquido ele é transferido para uma calha de distribuição pelo fundo em panelas convencionais. O distribuidor ele serve para manter um certo volume de aço líquido. Durante o processo, o aço ele deve ter um milímetro correto, uma altura, um volume de aço líquido que é no mínimo 100 milímetros. Isso ocorre por causa do distribuidor, que é uma máquina que ela serve para manter um certo volume de aço líquido durante o processo. Agora, Ana, sobre a sua opinião, o que é o processo de ligotamento contínuo para você, com suas palavras? É o processo pelo qual o metal líquido é solidificado em um produto semi-acabado, no formato de placa, tarugo ou bloco. Nosso próximo assunto, nós vamos falar sobre os fornos de aquecimento. Nayane, quais são as funções do forno de aquecimento? As suas principais funções, ele eleva a temperatura dos produtos semi-acabados, como tarugos ou placas, até que o material esteja suficientemente plástico para permitir a redução mecânica e a secreção desejada em todo o forno aquecido. Ele deve estar submetido a temperaturas elevadas e evitar atraso na laminação devido aos ajustes nos cilindros. Bom, eu vou falar um pouco sobre os principais princípios básicos que devem ser respeitados no forno de aquecimento, que é a capacidade térmica, que é a quantidade de calor necessário para o material, e a outra é o fluxo de calor até a superfície através da peça. Os combustíveis usados no forno de aquecimento pode ser em sólido ou em líquido. Vocês acreditam, pessoal, que uma coisa muito importante durante o processo do forno que acontece é que a sua eficiência ela só pode atingir 40% e o comprimento das peças, ela no mínimo é de 6 milímetros devido à dificuldade no sistema do manuseio. E sempre a temperatura deve estar adequada durante o processo. Oi pessoal, o nosso próximo conteúdo dos processos da siderurgia é a laminação. Na laminação, os produtos semi-acabados eles são transformados em produtos acabados e que devem atender às especificações estabelecidas no termos de propriedade mecânica. Kelvin, para você, quais são os produtos semi-acabados? Bom, os produtos semi-acabados são blocos, as placas e os tarugos.
Na laminação existe diferença entre a laminação fria e a quente em questão à aparência. A laminação a quente tem uma textura mais áspera por causa da alta temperatura e sua cor é azulada. Na laminação a frio, a textura é menos áspera por causa da baixa temperatura e tem uma cor acinzentada. Na laminação a frio e a quente tem vantagem. Alta resistência do metal, do aço, e o processo da laminação consiste na deformação de um metal pela passagem entre dois cilindros rotatórios que giram em sentidos opostos. A laminação é um processo que permite obter alta produtividade e uma boa dimensão, além de uma certa variedade de formas. Em 1486, o processo de laminação era feito a frio, de barras chatas de ouro ou prata, para a cunhagem das moedas passar entre os cilindros durante o processo. Isso induz a uma força de atrito das peças e dos cilindros que promove uma deformação plástica. Entre dois processos, ar quente e ar frio, durante o processo de laminação temos dois, o ar quente e o ar frio. O ar quente ele é usado para operações de desgastes e já a laminação a frio é operações de acabamento. A laminação a frio ela dá maior resistência ao produto e as condições de trabalho de laminação devem ser ar quente ou ar frio. Como podemos ver, os tipos de produtos de perfis, trilhos e de arame. Agora veremos um pouco sobre a laminação. Laminação é o processo de conformação que consiste na deformação de um metal pela passagem entre dois cilindros rotatórios que giram em sentidos opostos. Através da laminação é possível obter-se produtos acabados como chapas, barras e perfis, e produtos semi-acabados como placas. Os cilindros de laminação são de aço fundido ou forjado. Compõem-se de 3 partes: mesa, onde se realiza a laminação, pode ser lisa ou com canais, pescoço, onde se encaixam os mancais, e trevos ou garfos de acionamento. Os tipos de laminadores são: laminador duo, onde o material passa em apenas uma direção; laminador duo reversível, onde o material passa em ambas as direções alternadamente. Após cada passe, reduz-se a distância entre os dois rolos. Laminador trio, são usados 3 cilindros. O material passa primeiramente entre os cilindros inferiores em uma direção e volta entre o cilindro superior e intermediário. Laminador quadro, são utilizados 4 cilindros, 2 menores centrais, que são os cilindros de trabalho, e 2 maiores que conferem a rigidez necessária, que são os cilindros de encosto. Laminador sem dizimir, agrupados ou combinados, são de alto custo, sendo utilizados para laminação a frio e para acabamento de produtos cuja tolerância dimensionais são muito rígidas. E por último, laminadores universais, combinam conjuntos de cilindros horizontais que são responsáveis pela redução na espessura e cilindros verticais que são responsáveis pela manutenção da largura do material em processamento. A laminação de perfis é sempre realizada a quente a partir de tarugos e pode ser feita através de cilindros de laminação, que são utilizados para a fabricação de perfis geometricamente mais complexos, e laminadores universais, utilizados para perfis com geometria mais simples. E por fim, os tipos de laminação, podendo ser a quente ou a frio. A operação de laminação a quente ocorre em um laminador desbastador, que é um duo reversível cuja distância entre os rolos pode ser variada durante a operação. Geralmente, a laminação a quente de aços começa com temperaturas entre 1100 e 1300 graus e termina entre temperaturas da ordem de 700 a 900 graus. O aço laminado a quente é ideal para produtos em que não são necessárias tolerâncias exatas. A laminação a frio é a etapa final do processo de laminação que tem por objetivo o acabamento do metal, no qual o mesmo, inicialmente recebido da laminação a quente, como chapa grossa, tem sua espessura reduzida para valores bem menores, normalmente a temperatura ambiente. O aço laminado a frio é ideal para produtos que exigem características de superfície aprimoradas e dimensões exatas. Fiquem agora com um vídeo mostrando um processo de laminação e também deixarei linkado. Muito comum da indústria metalúrgica é o da laminação. Ele consiste na transformação de placas e blocos de metais ferrosos e não ferrosos, por meio do esmagamento entre rolos giratórios em chapas, bobinas, folha de Flandres, barras quadradas, redondas e sextavadas, perfis estruturais e trilhos.
No entanto, inúmeras outras peças metálicas, antes de chegar ao consumidor, passam pelo processo de laminação. Em cada uma das etapas desse processo, o auxiliar tem funções bem definidas. Vamos conhecer agora cada uma delas. O objetivo do forno de reaquecimento, como o próprio nome indica, é aquecer a placa que está na temperatura ambiente até a temperatura de desenfornamento, que pode chegar a 1.200 graus centígrados. Existem equipamentos próprios para o aquecimento das placas. Mas independentemente do equipamento utilizado, o certo é que o auxiliar será responsável pelo monitoramento de todo o processo. O processo de quebra das carepas consiste em utilizar jatos de água com pressão extremamente elevada para remover a oxidação gerada durante o processo de aquecimento das placas. Nessa etapa, o auxiliar de processos atuará somente quando a linha estiver parada. A laminação reversível é o primeiro estágio de redução das placas, tanto na largura quanto na espessura. É nela que se esboça o formato da placa. Nessa etapa, o auxiliar monitora e interfere no processo quando necessário. A tesoura de pontas é responsável pelo acabamento das extremidades do material, evitando deformações nas pontas e permitindo que a placa, agora alongada e chamada de esboço, possa ser introduzida sem dificuldades no trem acabador. O auxiliar, nesse estágio, observa se o acabamento possui o padrão esperado. O trem acabador é composto por um conjunto de 6 cadeiras de laminação que transformam o esboço no produto final, conforme o pedido do cliente. Essas 6 cadeiras são monitoradas durante a etapa de acabamento por operadores que atuam quando necessário. O objetivo do sistema laminar é resfriar a tira de aço para que a bobina seja formada com características e propriedades mecânicas capazes de atender à solicitação de aplicação do cliente. A tira que sai do trem acabador pode ter até 1 quilômetro de extensão. Com certeza, o papel do auxiliar não será enrolar essa tira. Deixemos esse trabalho para a bobinadeira. Ao auxiliar, cabe acompanhar o processo. É no pátio de bobinas que o produto acabado será resfriado, armazenado, identificado e posteriormente entregue ao cliente final. Nesse pátio, é o auxiliar de processos que faz a identificação final e embala as bobinas para a entrega. O nosso próximo processo é o processo de decampagem. O que é esse processo? É um processo que remove a camada de ferrugem ou carepa da superfície do aço, uma oxidação, pela ação de uma solução diluída que tem o sentido de permitir a deformação a frio ou uma aplicação de um recobrimento protetor, ou seja, uma pintura, uma eletrodepose. Enquanto essa ferrugem consiste principalmente no hidróxido de ferro, a camada de óxido vai apresentando várias outras zonas diferentes de composição e espessuras e porosidade. No entanto, por sorte, a carepa ela é quebradiça e mediante o processo de dobramento, que é uma casca dura, que quebradiça de coloração vermelha, ou seja, aquela velha ferrugem. Bom, agora nós queremos saber, Ana, quais são os tipos de decampagem? Existe a decampagem eletrólica, que é a preparação da superfície metálica, onde aplica-se corrente elétrica nas peças. A mecânica, que é o método onde as peças são colocadas dentro de um tambor que gira, provocando limpeza da peça pelo atrito com o material abrasado. E a decampagem química, que é o processo que prepara a superfície do aço para possibilitar a aplicação de revestimentos metálicos. E a térmica, que consiste na mudança
na temperatura do metal, permitindo a remoção de tinta, outros resíduos como graxa. Pessoal, como podemos ver anteriormente, a gente já ouviu falar um pouquinho sobre a laminação a frio. Agora veremos um pouquinho desse assunto profundamente. A laminação a frio, o principal objetivo dela é obter de chapas finas por meio da redução a frio e controlada, garantindo ao produto a homogeneidade e de espessura do laminador de tintas a frio, com quatro cadeiras que reduz as tiras para os valores especificados pelo cliente da decampagem. Faz uma associação com a laminação a frio pela usina Vega do Sul e nesse processo permite desenvolver texturas internas. Na laminação a frio também temos a bobina fina a frio que tem uma espessura entre 0,4 a 2,0 de largura. Ela tem entre 750 a 1875 milímetros. O processo também se produz a linha de decampagem para a superfície das lâminas a quente. A vantagem do processo a frio é que aumenta a resistência e a dureza do aço e diminui sua ductibilidade. Eu vou falar sobre os três principais tipos de laminadores. Os três principais tipos de laminadores o duo, o trio e o quadro. O mais simples dos três é constituído por 2 cilindros de eixo horizontais, colocando verticalmente um sobre o outro. Ele pode ser reversível ou não. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe um joinha e muito obrigado pela sua atenção. Essa foi nossa explicação sobre os 6 processos da indústria.